Anjos, criaturas celestiais criadas por Deus com diversos propósitos. Servir a humanidade é um deles. A palavra anjo significa mensageiro, aquele que traz uma mensagem. Dentre o vasto exército angelical, existem muitos tipos de anjos. Entre esses, destaca-se um chamado Metatron. Metatron não é um anjo qualquer. Ele é considerado o rei dos serafins, a hierarquia celestial de anjos que ocupam a primeira posição, mais próxima de Deus. Os serafins são anjos de adoração e glorificação ao Senhor. Possuem 6 asas e, por estarem bem próximos de Deus, em reverência e santidade, cobrem o rosto com 2 asas, os pés com outras 2, e com as 2 restantes mantêm o voo. Metatron, além de ser o rei dos serafins, é considerado o anjo supremo, aquele que governa as forças da criação em prol da humanidade. É tido como porta-voz divino e mediador entre Deus e os homens, reunindo em suas mãos o poder das 7 estrelas. É descrito como um ser imponente, com altura variando entre aproximadamente 2,5 metros e 4 metros. Possui 72 asas, organizadas em 12 pares de 6, e um número incontável de olhos, os quais utiliza para executar sua vasta e importante tarefa de velar pela humanidade. É também conhecido como escrivão divino, guardião universal e mantenedor do universo. Alguns afirmam que Metatron é o responsável por guardar o relógio do universo. Metatron é um anjo envolto em mistério, sendo chamado tanto de anjo da vida quanto de anjo da morte. Em alguns relatos, ele é confundido com o próprio anjo da morte. Possui dons abundantes de liderança, e sua intervenção ocorre apenas quando o assunto é de extrema importância. Ele é descrito como um gerador de vibrações de amor, que se expandem por todo o universo. Para os místicos, o tarô teria sido ensinado pela própria entidade Metatron. Segundo a tradição, no 1º século, um judeu de nome Elisha ben Abuia recebeu permissão divina para entrar no paraíso. Ele conta que viu Metatron sentado, o que no céu é uma ação permitida apenas ao próprio Deus. Assim, Elisha proclamou que existiam 2 poderes no céu, insinuando que Metatron também era Deus. Por causa disso, Metatron teria recebido humildemente 60 golpes de um bastão de fogo, como prova de que ele não era Deus, e que no céu existe um único Senhor. De acordo com as lendas hebraicas, Metatron não nasceu anjo. Ele teria sido um homem, descendente da 7ª geração de Adão, chamado Enoque. Entretanto, Deus o arrebatou e o transformou no anjo Metatron. Naquela época, houve uma grande desordem por parte de alguns anjos. Deus então colocou Enoque como líder para restaurar a ordem angelical. Assim nasceu Metatron. Um fato intrigante é que, após ser transformado, Enoque, agora Metatron, foi chamado de Anjo do Pacto, Rei dos Anjos, e por ser o elo entre Deus e os homens, também é conhecido como Anjo do Senhor. Metatron habita no 7º céu, onde está na habitação do próprio Deus, o Criador do Universo. Ele pode tomar a aparência de uma coluna de fogo. Disse que esse anjo foi quem guiou o povo hebreu na travessia do Mar Vermelho. Também há quem afirme que ele foi o anjo que impediu Abraão de sacrificar Isaque. Segundo algumas tradições, Metatron foi o anjo da morte durante a 10ª praga lançada por Moisés no Egito, a qual tirou a vida dos primogênitos de cada família. Por fim, há quem diga que foi Metatron o anjo que lutou com Jacó naquela noite misteriosa. Do Senhor, aquele era Metatron, o anjo. Não um anjo qualquer, mas um ser cuja presença resplandecia com a glória dos céus. Quando apareceu diante de Jacó, não foi apenas uma manifestação espiritual, foi um confronto entre o humano e o sagrado, entre o finito e o eterno. Ele feriu Jacó com um golpe certeiro, deslocando a juntura da coxa do patriarca. Aquele toque foi mais do que físico. Foi um selo divino, um marco que transformaria o nome de Jacó em Israel, o que luta com Deus. Muitos acreditam que naquele momento Jacó enfrentava o próprio Metatron, o anjo da face, aquele que está diante do trono de Deus.
Metatron também é mencionado nas visões proféticas do livro de Apocalipse, descrito como o porta-voz do Altíssimo, aquele que transmite os decretos celestiais ao mundo dos homens. Em diversas tradições místicas, ele é visto como uma teofania de Deus, uma manifestação da divindade em forma corpórea, resplandecente como o sol, e ao mesmo tempo envolta em mistério. Para alguns estudiosos da tradição esotérica cristã, Metatron é o próprio Jesus Cristo, mas em sua forma glorificada e angelical, atuando como mediador entre o céu e a terra. Outros acreditam que Metatron pode assumir diversos nomes e formas, dependendo da missão divina que lhe é confiada. Entre os cristãos nazarenos e correntes místicas judaico-cristãs, há quem o chame de o Messias oculto, pois creem que o anjo não é apenas um servo de Deus, mas parte viva de sua própria alma, uma emanação da vontade suprema. Mas a história de Metatron vai ainda mais além, e é muito mais misteriosa do que muitos imaginam. Relatos ocultos e registros de antigas ordens esotéricas afirmam que Metatron teria concebido, de dentro de sua própria alma celeste, uma estrutura sagrada e poderosa: o cubo de Metatron. Este artefato místico não seria apenas um símbolo, mas uma forma viva de geometria sagrada, um mapa divino com códigos ocultos da criação. O cubo de Metatron, também conhecido como a Flor da Vida, é composto por 13 círculos interligados, sendo cada círculo um nó energético, uma chave simbólica. Estes círculos estão conectados entre si por 78 linhas retas, formando uma figura sólida de simetria perfeita. Para os que estudam a sabedoria antiga, esse cubo representa a ordem divina que rege o caos, um portal entre os mundos visível e invisível. Segundo estudiosos de geometria sagrada e alquimia espiritual, o cubo de Metatron atua como um acelerador quântico, uma tecnologia cósmica capaz de mover partículas em altíssimas velocidades, criando campos vibracionais que podem alterar profundamente a realidade ao nosso redor. E o mais impressionante, essa tecnologia não está restrita a seres celestiais. Está disponível a toda a humanidade que deseje transcender o material e realizar o chamado salto quântico da consciência. Os benefícios atribuídos ao cubo de Metatron são inúmeros e impressionantes. Ele seria capaz de gerar curas físicas, regenerar estados emocionais abalados, limpar memórias traumáticas e ainda proteger contra forças malignas, energias negativas e ataques de entidades sombrias. Através do cubo, as energias mais elevadas do universo seriam canalizadas, fluindo diretamente para a alma humana como rios de luz. Mas, apesar de tudo isso, a vida permanece um grande mistério. Homens e anjos coexistem neste plano e em planos paralelos. Eles caminham entre nós, observam, protegem, intercedem. Mas poucos sabem disso, e menos ainda são os que se dispõem a buscar esse conhecimento com seriedade e reverência. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe com aqueles que buscam entender os mistérios do divino. Comente abaixo. Sua opinião é muito importante para nós, pois juntos formamos uma comunidade que anseia pela verdade oculta. E se ainda não for inscrito, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo revelador como este. Gratidão por nos acompanhar nesta jornada de luz e sabedoria.